Pessoal, o Ash tem mais de 10 anos ou menos de 10 anos no anime Pokémon? Bora analisar isso agora. Fala galera, beleza? Cássio na área. Pessoal, está começando mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar se o Ash realmente tem mais de 10 anos no anime Pokémon ou se tem menos de 10 anos, pois isso é uma dúvida comum da comunidade Pokémon. Mas primeiro, antes do vídeo continuar, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e bora analisar o vídeo. Pessoal, no caso, o Ash vai ter 10 anos para sempre? Tem mais de 10 anos? Tem menos de 10 anos ou tem 10 anos? Isso, no caso, é uma meia-verdade. Como assim uma meia-verdade? O Ash, tecnicamente, no mundo real, tem mais de 10 anos. Porém, na realidade, ele tem 10 anos no anime Pokémon. Por que o Ash tem sempre 10 anos no anime Pokémon? Porque a própria Pokémon Company quis. Para render dinheiro, a gente sabe. Ela manteve o Ash sempre com 10 anos no anime Pokémon, para, no caso, fazer sucesso com a criançada, competir com o Yokai Watch e gerar, assim, um lucro extra. Porém, temos que analisar um ponto. O Ash, na realidade, do anime, tecnicamente, levando com a lógica do mundo real, ele não tem 10 anos. É a Pokémon Company que impõe os 10 anos para ele. Mas, tecnicamente, ele não tem 10 anos. Vou mostrar pontos chaves para vocês com relação a isso. Primeiro, vamos começar pela professora Burner e o professor Kukui. Se casaram, no caso, em Pokémon Sun. O professor Kukui engravidou a professora Burner. Depois, em Pokémon Jornadas, o bebê já nasceu. Ou seja, de Pokémon Sun Moon até Pokémon Jornadas, se passaram pelo menos 9 meses. Que é o tempo que a Burner teve, já ficou grávida e bebê nascer, ou seja, 9 meses se passaram ali, sobrando apenas 3 meses para completar um ano. Já passando para o próximo ponto, a gente acompanha o Ash por, no caso, várias gerações, tanto Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, por aí vai. É difícil você pensar que o Ash passou tipo 2, 3, 4, 5 dias nessas regiões, porque a gente viu o período de tempo passando nelas. A gente via o dia e a noite no anime passando. Sempre começava o anime de manhã, de noite já estava acabando, ele mostrava o fim do dia, encerrando o episódio. Digamos que o Ash passou pelo menos um mês em cada região, no mínimo. No mínimo ele passou um mês em cada região. Eu acredito que foi 4, 5 meses. Mas vamos supor aí um mês em cada região, ou seja, um mês tanto, um mês em Johto e por aí vai. Ou seja, ele passou por 8 regiões, ou seja, são 8 meses ao total, com mais os 9 meses de Alola, que passou até o bebê nascer, pelo menos ali 17 meses se passaram, ou seja, 1 ano e 5 meses. Ou seja, na lógica do mundo real, pelo menos 1 ano e 5 meses se passaram no anime Pokémon. O Ash ficou pelo menos um mês em cada região, o que é muito pouco, mais os 9 meses do nascimento do filho da professora Burnett, que ela estava grávida. Ou seja, 1 ano e 5 meses. Era impossível o Ash ter 10 anos no anime Pokémon. Literalmente é impossível o Ash ter 10 anos no anime Pokémon. Ele teria pelo menos 11 anos e 5 meses. Se considerarmos o mínimo. Então o Ash tem 10 anos porque a Pokémon Company quer. Mas está fora da lógica. Tanto dentro do anime quanto fora do anime, beleza? Se você trazer a lógica do anime para o mundo real e aplicar o período de tempo, 1 ano e 5 meses, que são 17 meses ao equivalente, que foi os 9 meses da professora Burnett, mais um mês que o Ash passou em cada uma das 8 regiões, todo esse período de tempo, o Ash teria 11 anos e 5 meses. Não teria de jeito nenhum 10 anos. Isso pela lógica. Mas, como eu disse, a Pokémon Company quer impor os 10 anos ao Ash. Porém, isso não é algo novo no anime Pokémon. O Takeshi Shudo, o roteirista original do anime Pokémon, já teve planos de envelhecer o Ash, de mostrar realmente o período de tempo. Vamos falar aqui de 4 pontos interessantes, começando pelo Takeshi Shudo. Ele escreveu no blog dele, tem um blog do Takeshi Shudo que ele deixou antes dele morrer, foi traduzido pelo Dr. Lava. Aqui estão sites confirmando o que estou dizendo agora. Vou deixar os links na descrição para vocês conferirem. No blog do Takeshi Shudo, escrito pelo próprio roteirista, que foi traduzido pelo Dr. Lava. No caso, o Takeshi Shudo disse que no primeiro filme Pokémon, Mewtwo Contra-Ataca, ele faria o período de tempo passar. A gente teria no final do filme um Ash velho,
lembrando da vida dele do passado, quando ele era criança, os pokémons e tudo mais. Vai lembrar da mãe dele também. E acordaria, a mãe dele acordaria com a mãe dele mandando ele dormir, ele morreria e acordaria com tudo de novo. Pikachu, os pokémons, a mãe dele, todo mundo vivo ali. Então, esse seria o primeiro final do primeiro filme Pokémon, no caso. Takeshi Shudo falou, ele envelheceria o Ash nesse filme. E também ele tinha planos realmente de envelhecer o Ash, porém a Pokémon Company não deixou. Segundo ponto interessante, o fato do Ash ter sempre 10 anos que não muda, é o fato de uma teoria antiga dos fãs, que o Ash, no caso, está em coma. Sim, pessoal. Os fãs têm uma teoria muito antiga de que o Ash, na verdade, está em coma, e tudo que ele viveu no mundo Pokémon é, no caso, um sonho. Por isso ele tem sempre 10 anos, não envelhece. Isso é uma teoria dos fãs. Não existe nada confirmado. Depois também temos a entrevista de Kunihiko Yuyama, que ele deu esse ano, falando que o Ash voltaria em outros estágios de sua vida no futuro do anime Pokémon, podendo ser daqui a pouco tempo ou muito tempo. Não sabemos quanto tempo vai passar para o Ash voltar. Pode demorar bastante ainda. Segundo o Kunihiko Yuyama, o Ash vai voltar. Não sabemos quando. Depois também temos que lembrar de um ponto interessante. Vários animes famosos sempre envelhecem os personagens. Os personagens sempre crescem, casam, têm filho. Como no caso Dragon Ball, como no caso Naruto, como no caso Digimon, que em certo ponto é quase igual a Pokémon. O Pokémon e Digimon têm características muito iguais em certo ponto. Não são iguais, não são totalmente iguais, mas têm características em comum, entendeu? E também temos o Bleach. Então, vários animes famosos têm personagem envelhecendo. E como eu disse e provei para vocês, é impossível tecnicamente, com as regras do mundo real, o Ash ter 10 anos no anime. Ele tem 10 anos porque a Pokémon Company quer e determinou. Mas pela lógica, pelo período de tempo que passou no anime, 9 meses do bebê da professora Burnt nascer, mais um mês que ele passou em cada uma das 8 regiões, dá 17 meses ao todo, um total de 1 ano e 5 meses. Então o Ash teria 11 anos e 5 meses. Ou seja, é impossível o Ash ter 10 anos. Mas ele tem, porque a Pokémon Company quer, beleza? Então esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que no futuro a gente tenha um Ash mais velho realmente. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal. Falou, fui!